Você vai descobrir por que é conversa bruta, tá? O programa aqui. É esse tipo de convidado que eu gosto, viu, diretor? Que não foge da responsabilidade, velho. Mano, não tem censura de nada aqui. De jeito nenhum. Você vai perceber por que é conversa bruta. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Conversa Bruta, o podcast que você conhece. Aqui, o politicamente correto chora embaixo da cama, em posição fetal, e a mãe não vê. Porque a gente tem um compromisso único com a verdade. E já começando aí, falando dos nossos patrocinadores, começando com eles, Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, cuidando da saúde do homem. A clínica do doutor fica aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350, telefones 47 3264 0005 e para marcar uma consulta 47 988 17 9134, diretamente no WhatsApp da clínica. Acesse www.drdiegourologista.com.br e marca a sua consulta. É importantíssimo cuidar da saúde do homem. Também com patrocínio de Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa são da Lance. A durabilidade da madeira plástica é muito melhor do que qualquer uma outra. Então confere os produtos lá em www.lance.eco.br, faz o seu pedido pelo WhatsApp direto no comercial 47 99232 3393. E entrega para todo o Brasil. Inclusive para o pessoal de Anápolis, que é a terra do meu convidado, que já vou apresentar para vocês. Também com patrocínio de N2B, Chamate e Erva Mate, representante exclusivo das marcas Baldo, Canárias e Esmeralda. Opções para varejo, atacado e food service. Erva Mate, Chamate em sachê para infusão e chá gelado. Conheça as estratégias da N2B pelo site www.n2bcomercial.com.br e bote os produtos da N2B no seu negócio, que vai ser sucesso. E também com apoio do Açaí Insano, o melhor e mais completo açaí de Balneário Camboriú e região. Pede o seu açaí pelo WhatsApp 47 99174 9778 e entrega para Balneário Camboriú e Camboriú, melhor açaí da cidade. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu chamar o meu convidado aqui para o programa, que é ele, Pedro Pôncio. Muito bem-vindo, Pedro. Como é que você tá? Obrigado pelo convite, meu amigo Bruno Alemande, para o Conversa Bruta. Eu vou começar esse programa com um poema que eu aprendi no MST. Ai, meu Deus. Quando criança, 11 anos de idade, que diz assim, se chama Satanás Desocupado. Satanás Desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, a urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de estricnina, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e o maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela para ferver. E assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a puxe. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Esse era um poema que nós aprendemos nos campos de doutrinação para se referir a um grande capitalista, que seria George W. Bush. Só para aquecer o que a gente vai falar aqui hoje. Eu achei que você tava falando como que fazia o Lula, velho. Eu até mudei uma vez esse refrão, assim. Falei assim, ó, colocou ali merda de porco, até achar, não sei, e fiz o poema pra Dilma Rousseff. Tinha uma época que eu tava muito grilada com ela, mas enfim. Maravilha, vamos lá. A gente começa o programa sempre com um brinde da Cachaça Misteriosa. Hoje, por uma questão de horário e por uma questão também que eu sei que você não bebe a cachaça, a gente vai fazer o brinde com água. Olha só. Imaginando que Jesus vai transformar essa água em vinho para poder celebrar. Então meu vamos. Querido, vamos lá. Então, brinde da Cachaça Misteriosa, que hoje não é cachaça, viu, pessoal? É água. Então, bebam água, os rins agradecem. Amém, isso aí. E vamos lá. Tomada a Cachaça Misteriosa aqui. Nesse programa na Cachaça, me dê as tuas credenciais. Quem é Pedro Pôncio? Sou Pedro Pôncio, tenho 32 anos, sou casado com uma mulher incrível, mulher de Deus, Jéssica Pôncio. A minha história começa quando, aos 11 anos de idade, eu vou fazer parte do Movimento Sem Terra, fico durante quase uma década sendo doutrinado pelo movimento. Doutrinado é uma palavra ainda singela, foi de fato uma lavagem cerebral, um processo traumático
que teve consequências terríveis na minha vida, né? Que sequestrou a minha infância, a minha adolescência e também parte da minha juventude, porque eles queriam, de fato, me tornar um soldado da Revolução Socialista. Essa era a meta do movimento. E então, depois eu saio de lá, fui liberto e hoje sou um cristão, né? Me tornei professor, formei no seminário teológico, me tornei professor e hoje também escritor, publicamos um livro, vamos falar dele aqui hoje, A Face Oculta do MST. Sempre fui muito atuante depois que saí do MST na igreja, então sempre servi a igreja como voluntário. Estava até alguns anos atrás prestes a me tornar pastor, ser ordenado e plantar uma igreja lá em São Paulo, mas Deus me chamou, né? A minha história viralizou no Brasil, o presidente Bolsonaro me recebeu e decidiu me ajudar a contar essa história para o mundo e desde então estamos aí militando na política e hoje, um passo a mais, coloquei meu nome à disposição da minha cidade para ser pré-candidato a vereador pela minha querida cidade de Anápolis, Goiás. Ex-MST, que loucura, né? Cara, é incrível, assim, ó, eu gosto muito de falar sobre isso por causa da questão da transformação, né? Cara, eu queria que você contasse um pouco, né, como é que a sua família foi parar no MST e eu queria saber qual foi a virada de chave, cara. Quando que você viu, cara, isso tá tudo errado, meu irmão, e eu quero mudar. Chega dessa bagunça toda e a partir de hoje o Pedro Pôncio vai denunciar toda essa atrocidade. Cara, como é que foi isso, velho? Eu fui parar no MST como quase 100% das famílias que são enganadas vão parar lá. Devido à nossa extrema pobreza. Eu falo extrema pobreza para as pessoas tentarem ter uma ideia. A maioria do Brasil não sabe o que é extrema pobreza. Extrema pobreza é quando seus pais não têm emprego, você é uma criança, você mora de favor na casa de alguém, você recebe cesta básica da igreja. Eu sou fruto do projeto social da Assembleia de Deus, que se organizavam ali, ofertavam a cesta básica para a gente não passar fome. Então é nesse contexto que meus pais migraram do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, atrás de uma melhor qualidade de vida, condições financeiras, emprego, não conseguiram, mais uma vez ficaram dependentes do projeto social da igreja e também dos parentes que ali auxiliavam com recurso, com a comida. E nesse contexto, era 2003, era ano da ascensão do Lula no Brasil, com uma promessa de um herói, o pai dos pobres. O MST, que já existia há muitos anos, quase 20 anos, começou a fazer um trabalho de base nas periferias das cidades, convidando as pessoas, dizendo, olha, o Lula vai chegar lá agora e ele é o pai dos pobres e ele vai dar terra para todo mundo. Então, meus pais, uau, eu preciso de terra para cuidar da minha família, vou ter uma casa, vou conseguir ter dignidade. Meus pais, por exemplo, e a maioria das pessoas que vão pro MST são completamente despolitizadas. Meus pais são analfabetos, meu pai estudou até a 3ª série. Então, esse é o contexto. Um contexto de despolitização, um contexto de miséria e um contexto de um movimento, não sei se eu posso usar a palavra aqui, terror. Pode, lógico. Terror, você completa aí. Esse movimento, ele engana as pessoas, ele promete uma esperança, ele se utiliza da fragilidade para chamá-las para o acampamento. Chegamos lá com a promessa de ficar ali 2 meses, era para ser um sonho realizado e ficamos vivendo um pesadelo durante quase 10 anos. Sendo manipulados, ficamos dependentes do movimento. Futuramente fomos descobrir que era um movimento mais político do que um movimento que prometia justiça social. Só que nesse ponto você já está completamente dependente do movimento e você também não consegue ter consciência da condição em que você está, porque você está em uma situação de abuso, de autoridade, não um abuso de forças políticas. Então você está sendo doutrinado, você está passando por um processo traumático de lavagem cerebral. Ficamos lá quase 10 anos e nesse tempo participei de tudo que você pode imaginar. Eu realmente invadi terra, eu participei de manifestação, eu depredei patrimônio público, eu participei de congressos, de conferências, né, idolatrando figuras da Revolução. Enfim, eu era realmente um militante da causa socialista e a minha libertação se deu quando eu saio. Meus pais receberam a terra depois de alguns anos e aí se torna um assentamento, né? Agora imagina uma cidade de mini fazendinhas. E aí a pobreza continuou. Na verdade, ela aumentou porque toda a estrutura do projeto de reforma agrária do MST é completamente falido, não prospera.
E naquele tempo eu saio pra ir pra cidade encontrar um emprego, que eu já tô jovem, tô querendo trabalhar. Certo. E aí eu começo a me libertar pela carteira de trabalho, de fato, né? Poxa, Que tá na tua camisa aí. que tá aqui, ó, vai trabalhar vagabundo e a carteirinha de trabalho aqui. E depois, digamos assim, intelectualmente, eu fui liberto quando eu comecei a faculdade de teologia, né, o seminário, e eu comecei a olhar para a Bíblia Sagrada e perceber que aquelas ideologias que venderam para mim eram completamente anticristãs, por mais que foram vendidas como cristianismo, né? Teologia da libertação, que a gente vai falar mais aqui hoje. E eu digo que é o seguinte, somente uma doutrina superior pode libertar alguém do marxismo, porque esquerdismo, o marxismo é doença, é uma doença. E as pessoas não se abrem ao debate para você Perfeito. debater logicamente, racionalmente. Então a única forma é para você apresentar para elas algo melhor. E Cristo é algo muito melhor, superior a qualquer doutrina do mundo. E é impressionante pela tua transformação, né? Porque eu vejo que há situações que apenas Cristo para conseguir fazer com que a pessoa se torne de fato uma nova criatura. Isso é um testemunho vivo disso, né? Mas agora é interessante que a audácia dessas pessoas chega ao ponto, inclusive, de corromper a própria palavra, né? Porque eu imagino, por exemplo, que você deve ter escutado que Jesus era um revolucionário. Ah, com certeza. Jesus era apenas, é importante, né? Apenas, Jesus não era Deus. Para a teologia da libertação, ele não é Deus, ele é uma pessoa muito boa, muito importante, mas ele é alguém tal qual Che Guevara. Né, eles conseguem, primeiramente, com a narrativa, né, dizer que Che Guevara é uma pessoa boa, que ele era um médico ao invés de um psicopata assassino, que é o que ele era, e eles conseguem agora tentar equiparar ele a Jesus. Por vezes, Jesus é colocado em algumas figuras de imagem com a boina do Che Guevara. Meu Deus. Né, e eles fazem essa assimilação religiosa, porque o Che Guevara é tratado como um Cristo, como um Deus, como um Messias, né? Então, até por isso, a minha história... Bruno, ela é uma história de uma criança que, lembrando que eu disse que eu fui fruto do projeto social da igreja, então significa que eu fui encontrado pela igreja, eu tive um contato com a fé cristã aos 8 anos de idade, eu decidi, por vir de uma família pobre, eu comecei a trabalhar muito cedo, 7, 8 anos eu já trabalhava mensalmente, pegava o salarinho lá, entregava para minha mãe comprar comida. Então nesse tempo comecei a ir pra rua, vender coisas, vender geladinho, vender salgado. Eu começava a me esforçar para tentar amenizar a nossa miséria. E nesse processo eu comecei a entender o mundo. Eu comecei a ter acesso a esses conceitos maiores sobre vida após a morte, sobre essa questão existencial. Então já precocemente eu vou à igreja, eu ouço a palavra do evangelho e eu digo, eu quero essa transformação para mim. Fui até a frente quando o pastor disse, alguém quer aceitar a Cristo? Eu fui lá. E nas escolas dominicais, que é o maior seminário teológico da história, né? Nas igrejas, Assembleia de Deus e outras, eu tive contato com uma doutrina que dizia para mim, por exemplo, olha para Davi. Davi, quando enfrentou Golias, foi um homem de coragem. Então, princípios de coragem. Olha para Moisés. Moisés foi um homem que enfrentou Faraó, porque confiava em Deus. Abraão foi um homem que foi o pai da fé. Então, esses heróis que foram apresentados para mim, os heróis da Bíblia Sagrada, eles me inspiravam a ter valores conservadores, cristãos conservadores. Eu tive contato com essa doutrina. Quando eu chego no MST, eles começam agora me vender uma ideia de religião também, de cristianismo. E eu, como sou criança, não consigo assimilar teologicamente tudo aquilo. Então você acaba sendo levado a acreditar que é a mesma coisa. Quando eu chego no movimento, eles percebem que eu sou uma criança muito criativa. Eu sempre compus poemas, eu sempre fui... A minha personalidade, ela é colérico e... Aquela personalidade mais down, assim, mais depressivo, como é que é? É melancólico. Melancólico. Eu tenho um pouco de colérico e melancólico. O meu lado colérico é pragmático, é vendedor e tal. Mas o meu lado melancólico é compositor, gosta de música e tal. Então eu comecei a compor poemas pro movimento porque eu achava que eu estava fazendo parte da mesma causa. Eu achava, cara, isso aqui é cristianismo. Eles diziam pra nós, por exemplo, que imagina um acampamento, são 2.000 famílias. Então tem ali 2.000 barracos de lona, é uma cidade. Você tem, ali não tem energia elétrica, não tem água encanada, é realmente uma vida nômade. E eles dizem pra você, nós estamos levando vocês pra terra prometida. O que isso assimila? Você fala, cara, realmente é bíblico isso aqui. Esses caras são Moisés que estão levando a gente, sabe? Estão tirando a gente da opressão,
dos grandes latifundiários, que é Faraó, e estão levando a gente para a Terra Prometida. Então eu assimilava a religião, porque eles vendiam para nós uma religião. O MST é uma seita religiosa, com todas as letras, e isso eu provo no livro A Face Oculta do MST, citando bibliografia, por exemplo, do próprio fundador, João Pedro Stedley, quando ele fala no livro dele que eles começaram com a teologia da libertação, começaram com as liturgias católicas, as canções, só que o Pedro Stedley, ele acreditava, segundo ele mesmo, que o que o evangelho promete é utópico. Essa ideia de vender uma vida após a morte está muito longe. Ele chama isso de engodo. Ele fala que os pastores, os pregadores do evangelho enganam as pessoas prometendo uma utopia. Ele não, ele diz. Ele fundou uma religião que consegue entregar o que ele promete, que é a terra. Então é uma religião materialista. Então, assim, é completamente fora da casinha. Mas eles conseguiram pegar um falso catolicismo a partir da teologia da libertação e depois começaram a substituir os símbolos. Tiraram a cruz, que no primeiro acampamento do MST lá em 1979, na encruzilhada do Natalino, inclusive, você vai encontrar uma cruz lá. E eles começaram o acampamento do MST com o símbolo sagrado da cruz, com um padre ali cuidando das pessoas. Meu Deus. Mas ao longo do tempo, o João Pedro Stedley fala assim, cara, mas a gente foi vendo que essa ideia do cristianismo utópico, nós fomos encontrando uma forma melhor. Fomos tirando a cruz, aí foi colocando a bandeira do MST, foi tirando Jesus da parada, foi colocando Che Guevara, Fidel Castro, foi tirando as canções católicas, colocando o hino do movimento. Então ele fundou uma religião que hoje no MST é chamado de mística. A gente poderia aprofundar muito isso aqui, mas a gente vai até onde dá. Mística é a religião do MST. É assim, o próprio coordenador nacional da cultura do MST, eu tenho isso registrado no livro, eu transcrevi uma fala dele quando ele vai falar sobre a mística. Ele diz que a mística tem origem nos mistérios de Eleusis da Grécia Antiga, que era uma deusa da agricultura, do campo e tal. Tem toda uma questão histórica lá, mas ele diz basicamente o seguinte, que essa deusa da agricultura era cultuado com poemas, com canções e com passeatas. Então ele diz assim, nós que somos do MST, nós temos origem nessa cultura grega, nessa questão pagã, porque nós somos do campo. Então o MST pegou essa ideia de mística dos mistérios de Eleusis, que eram cultuados inclusive com sacrifício de animais, rituais sexuais e tal. Então ela diz assim, essa é a origem da mística. E o Pedro Stedley, o Leonard Boff, que é o grande teólogo do MST, ele vai escrever um livro explicando a mística. Então basicamente mística é a religião, com toda a sua liturgia. Quem aí na internet não viu aquele vídeo onde está tendo uma reunião do MST num galpão gigante, milhares de pessoas assim de vermelho, tem uma bandeira do MST hasteada e eles estão com o punho cerrado, aquela coisa bizarra, cantando a música do movimento que diz assim, vem teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão, sob a sombra da nossa rebeldia, desfraudemos a nossa valentia. Ou seja, eles estão ali adorando, idolatrando o socialismo de uma forma totalmente religiosa. Eu fiz parte disso, eu durante anos presenciei, experimentei, participei das místicas e de fato posso afirmar hoje, formado em teologia, conseguindo interpretar tudo aquilo, eu posso dizer, o MST é uma seita religiosa e a grande sacada para eles manterem uma pessoa 10 anos em um acampamento, prometendo terra e nunca entregando, é realmente a questão religiosa. Até porque, Pedro, vamos falar uma coisa muito sincera, né? Por mais que Moisés tenha caminhado por 40 anos, ele chegou à Terra Prometida. Agora, derrotando inclusive Faraó e tudo mais, né? Eles fazem essa salada, misturando paganismo com cristianismo, colocam elementos políticos e tudo mais, né? Só que, né, por mais que eles acreditam que sejam verdadeiros Moisés, né, que, estão levando para a Terra Prometida, é a Terra Prometida que nunca chega. Da mesma forma, por exemplo, que o militante LGBT entra para a causa achando que um dia vai ter igualdade, que vai existir uma sociedade mais justa, mais correta, trazendo o céu para a Terra. Quando, na verdade, o que a gente sabe que acontece por trás desses movimentos
nada mais é do que uma manobra para a manutenção do poder de grupos de pessoas burocratas, oligocratas também, né? Eu não sei se existe esse termo, mas tudo bem, que, na verdade, eles querem apenas uma coisa, se perpetuar no poder, né? O exemplo de Cuba está aí. Né? Morreu a família Castro, mas o Dias-Canel continua lá, mantendo o legado da família Castro. No fim, ou seja, tudo isso justifica os meios. Né? Para chegar a esse ponto, há uma questão dos fins justificar os meios, porque, afinal de contas, a revolução ela só precisa existir para que estes, ou seja, a finalidade é manter os mesmos no poder e comendo do bom e do melhor, né? Eu sempre falo do petismo, porque o petismo é algo mais dentro da nossa realidade. Certo. E por que eu digo, não existe petista cristão? Eu explico. O petismo, nos seus cadernos, eles dizem que defendem a causa socialista, a revolução socialista, certo? Ponto. Então o PT é socialista. A base do socialismo, a base do progressismo, é de que o homem, né, a ideia russoniana de que o homem nasce bom, que a sociedade o corrompe, e que esse homem, se ele conseguir se libertar, ele vai ser bom e ele vai conseguir produzir o paraíso na Terra. A ideia socialista é de que os homens, o Lula, a Janja e a galera toda vão se organizar, eles são do bem, e eles vão se organizar e cuidar do Brasil e gerar um paraíso aqui na Terra. Isso nunca aconteceu, são esquemas e escândalos de corrupções gigantescos. Porque as pessoas acabam depositando fé e esperança no petismo. E qual que é a premissa cristã? A premissa cristã, ela não é de Rousseau, ela é de Agostinho. De que o homem nasce com o pecado original. O homem, após a queda de Adão no Éden, ele é corrompido. A sua vontade, a sua volição, todas as suas atribuições, elas estão contaminadas pelo pecado. Então, o mundo, ele está em caos, ele precisa de leis para regê-lo e precisa de pessoas que se submetam à lei para que ela possa entrar em organização. E mais, a fé cristã, ela não promete redenção aqui na Terra, ela promete uma redenção da alma, ela promete a redenção do corpo também. Claro, ela promete vida abundante, ela promete que se você seguir os preceitos e valores, você vai ser uma pessoa próspera, não somente financeiramente, mas na família, na saúde, enfim. Há princípios e valores na Bíblia Sagrada para você viver bem na Terra, viver com plenitude. Perfeito. Mas a grande promessa da fé cristã, ela não é que você seja rico. Ela não é a justiça social. Ela é a vida após a morte. Ela é a eternidade. Então a fé cristã, o evangelho, ele entende que homens não podem produzir o paraíso na Terra. E a agenda progressista diz que não. Existem sim lá os líderes da Revolução Socialista que vão se organizar, que vão formar um Estado perfeito, aonde vão promover a justiça social, aonde o pobre vai ser cuidado. Cara, isso não existe. É impossível. Olha para a história. Homens, quando se organizam, cada um estão buscando seus próprios interesses. Homens, quando se organizam, estão buscando poder, estão buscando dinheiro, estão buscando cada vez mais os interesses egoístas ou interesses malignos, nunca interesses altruístas. Então, essa é a grande diferença entre o petismo e o conservadorismo. O conservadorismo, ele conserva valores, ele olha para trás, ele vê aquilo que deu certo e a gente vai mantendo, vai progredindo à medida que nós vamos conservando aquilo que deu certo. E já o progressismo não, ele quer abrir mão de todas as regras, quer abrir mão de todas as leis, porque o progresso consiste em você abrir, expandir a sua mente e você, de repente, começar a aceitar tudo que é novo. Peraí, o novo precisa ser testado, né? E nós estamos vivendo uma geração que tem aceitado, por exemplo, o TikTok com a maior facilidade, sem entender o estrago que está fazendo na nossa geração. Exato. Né? Então, quando você pega o petismo com a sua essência e o cristianismo, eles não só são coisas diferentes, como são completamente antagônicos. Não dá para ser cristão e petista, não dá para ser cristão e marxista, socialista, enfim. Mas essa confusão que é propositada, né? Porque eu vejo uma coisa, né, Pedro? Não à toa, Brasil tem um patrono da educação como Paulo Freire, né, que é um método que serve para que a pessoa aprenda a formar palavras, mas não se cria referenciais. Então, por exemplo, né, num país de pessoas que foram educadas no método Paulo Freire, você tem o signo e o significado, mas as pessoas perdem o referencial. Quando você vai falar alguma coisa, por exemplo,
e a pessoa não consegue entender esses contextos, começa toda a confusão semântica, começa toda a bagunça de ideias que termina por essas pessoas serem manipuladas. Toda a experiência traumática que eu vivi no MST, hoje eu entendo que uma das grandes estratégias que o MST usa com as pessoas pobres para enganá-las, para manipulá-las, e o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso no livro Jardim das Aflições, quando ele fala sobre a estimulação contraditória. O que é a estimulação contraditória? Foi uma técnica desenvolvida por um fisiologista russo, Ivan Pavlov, que foi chamado durante muito tempo de lavagem cerebral. Mas é mais do que lavagem cerebral, é realmente a estimulação contraditória. A estimulação contraditória, ela é uma técnica onde você estimula a pessoa, mas você estimula com contradições. Uhum. Você vende uma ideia apaixonada de uma causa, por exemplo, o socialismo, né? Você vende a ideia apaixonante do paraíso, de uma causa maior pela qual viver, ao passo que o discurso ele pode ser completamente contraditório. O professor Exato. Olavo de Carvalho fala, por exemplo, do primeiro ano do governo Lula, lá em 2003, 2004, quando o Lula estava com o boné do MST falando sobre paz no campo. Peraí, você tá com o boné de um grupo terrorista que invade propriedade, destrói patrimônio público, causa o terror no Brasil, e você tá falando de paz no campo? Você defende os terroristas, mas diz que quer paz? Então é completamente contraditório. E o que acontece? A estimulação contraditória, ela promove no ser humano uma angústia por fugir da racionalidade. Uhum. E você acaba ficando inerte e suscetível a sugestões e comandos. Por isso que essa geração ela não sabe nem o que está acontecendo no cenário político, mas ela consegue olhar para você e falar fascista, fascista, fascista. Sabe, é quase que automático ali, por quê? Ela está completamente idiotizada. Ela está completamente incapaz de produzir racionalidade, de pegar, por exemplo, o MST falando de justiça social enquanto engana pessoas pobres, prometendo paraíso enquanto transforma a vida das pessoas no inferno. Enquanto eles prometem, né, que vão ajudar o pobre, que o pobre vai voltar a comer picanha, eles taxam a picanha. Eles prometem que o pobre vai voltar a viajar de avião, enquanto as passagens de avião nunca esteve tão caro. Então eles vão sugando o pobre, enriquecendo o banqueiro, mas o discurso continua estimulante. O que importa é o discurso. E aí, nós que somos conservadores, eu tenho certeza, você liga um jornal, já nem ligam mais jornal, a gente vai pro YouTube agora, enfim. Perfeito. Mas você assiste uma matéria na TV, você vê uma notícia na rede social, e você vê lá, por exemplo, o Lula defendendo o pobre. E aí você entra numa angústia profunda, porque você tá acionando a sua racionalidade. Você tá fazendo conta. Você tá olhando pro Brasil quebrando e o cara dizendo que tá tudo bem. Você vê a jornalista lá, o Brasil está com um rombo de 230 bilhões. Veja como isso pode ser bom pro Brasil. Você entra em parafuso, isso é estimulação contraditória. Mas isso é tão profundo aí, você pega uma geração brasileira de 90% de analfabetos funcionais, incapazes de assimilar a questão do signo, do significado, do referente, incapaz de interpretar um texto na internet. O cara coloca lá, vendendo pamonha a R$5 na rua João. Ele pergunta, onde é a rua? Quanto que é a pamonha? Enfim, a geração que não consegue interpretar. E aí você falou, por exemplo, sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele é a maior maldição que já aconteceu na educação brasileira. Sem dúvida alguma. Paulo Freire é apenas um repetidor de falácias do marxismo. Ele não criou nada novo, ele não desenvolveu nada extraordinário, ele só é citado no mundo inteiro, em obras, em universidades, em pesquisas, porque há um financiamento gigantesco de globalistas para que citem ele, para tentar dar alguma significância para ele. Mas ele é um cara que destruiu a educação no Brasil, porque aí, se é mau caratismo ou se é ignorância mesmo, é uma questão que eu não posso julgar. Mas, de fato, a sua metodologia, que tira a autoridade do professor dentro da sala de aula e diz que não pode haver um depósito bancário, o professor não pode pegar o conteúdo e depositar na mente do aluno, porque isso é opressão. Não, o professor tem que dialogar com o aluno.
Você vai pra uma sala de primeira, segunda, terceira série dialogar com uma criança pra quê? O que uma criança sabe da vida? O que ela vai compartilhar contigo? Princípios e valores foram feitos para ser ensinado. E eu uso muito para falar disso o método de Deus. Método de Deus mesmo, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Quando Deus quis implantar uma doutrina em uma geração, ele chamou Moisés e disse: Moisés, diga para essa nova geração, Yahvé Eloheno Adonai Errad, né, que é Shema Israel, né, o Shema judaico. E ouve Israel, Deus, nosso Senhor é único, é um. Então ele disse assim para Moisés: Moisés, você vai pegar esse entendimento e vai dizer para os pais: falem isso com os seus filhos, ao sentar, ao levantar, ao dormir. Você vai colocar isso no umbral das portas, você vai escrever isso na testa. Até hoje os judeus usam aquele filactério na testa, enrolam, porque aquilo para eles é algo muito importante. O método de Deus é o quê? Repetição. É o pai falando pro filho várias vezes: é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. Excelente, é cara. assim que você tem que fazer. Isso vai totalmente na contramão de Paulo Freire. Paulo Freire, ele quer que o aluno na sala de aula vá debater política. E que política que eles vão debater? Ou seja, é pura doutrinação. Paulo Freire, né, que se lançou como alguém que alfabetizou milhares de pessoas em poucas semanas. Como é que você alfabetiza pessoas em poucas semanas? É impossível. Mas qual que era o método? Tá aqui a palavra tijolo, escrevi no quadro. Tijolo, ele vem da onde? Da olaria. Você sabia que o oleiro, o patrão, o grande capitalista tá oprimindo os trabalhadores lá na olaria? Então é fácil alfabetizar dessa forma, né? Pelo amor de Deus. E outra, né? É um método que foi, na verdade, plagiado, né? Por Frank Labout, que foi um missionário americano que alfabetizou adultos em idade avançada nas Filipinas. E é uma história interessante porque esse método Frank Labout para adultos, no final da vida, que não vão trabalhar, que passaram a vida inteira analfabetos, vale. Porque você cria um mecanismo de que, a letra está relacionada a isso, que forma um som, e a palavra significa isso. Beleza. Agora, isso para uma criança é uma coisa totalmente absurda, né? O ponto, na verdade, é esse. E, cara, você explicou de uma forma sensacional, mas, cara, eu tenho uma dúvida na minha cabeça. Eu vejo que muita gente usa bonezinho do MST, roupinha do MST, compra arroz orgânico do MST para simular a falsa virtude. Quem faz isso não é o pobre que ajuda a causa. É o cara, o sujeito de classe média que estudou numa faculdade provavelmente pública, teve todo o pacote ideológico inserido na sua cabeça e essa pessoa acaba financiando o movimento. A minha pergunta é: da onde vem o financiamento desse movimento? Vem dos próprios alimentos, dos produtos? Tem alguém que sustenta? Quem é que está por trás de tudo isso? Eu provei aqui que o MST é uma religião, que eles chamam de mística, mas eu chamaria de religião do bem. A religião do bem, você nunca vai esquecer mais, é 3 M's. Ela é maniqueísta, ela é marxista e ela é maquiavélica. Ela é maniqueísta porque ela divide o mundo entre o bem e o mal. Então é maniqueísta. Você que é conservador é do mal, não importa o que você diga, o que você faça, você é do mal. É a velha narrativa da guerra de classes, que eles sempre colocam. E eu sou do bem. Mal. Eu sou do bem, não importa o que eu faça, né? A Luísa Sonza, por exemplo, pode até confessar que é racista, mas ela não é racista porque ela tá do lado do bem. Entende? Você é maniqueísta porque tudo que eles fazem são justificados pela causa. Então os fins acabam sendo justificados pelos meios, né? Não importa se você vai, no processo, matar uma pessoa, ser racista, ser homofóbico, mas a gente está fazendo isso para promover o paraíso, a revolução Perfeito. Socialista. Então ela é maquiavélica, né? E ela é marxista porque não importa o que você faça, desde que você seja marxista. Se você tá do nosso lado, se você tá defendendo a nossa pauta, meu amigo, você pode ser misógino, você pode ser racista, você pode fazer o que você quiser. Então essa é a religião do MST. E ela hoje, os adeptos dessa religião, elas usam o maior símbolo do movimento, que é o bonezinho do MST. É clássico, né? O cara mora, Copacabana, o cara mora lá, né, num bairro nobre, mas o bonezinho tá lá. O arroz orgânico do MST é o mais caro, nem é provado que é do MST, né? Saiu algumas matérias mentirosas dizendo que o MST produz o arroz que o Brasil come, que é o grande produtor de arroz.
E a própria Conab disse que o que o MST produz é suficiente para alimentar o Brasil apenas em poucas horas. É 0,15% da produção. 0,15% da produção. É insuficiente para alimentar o Brasil durante um dia. E os outros 364 dias? Quem é que alimenta? O agro? Mas o agro para eles é fome. Então é uma religião completamente obscura, completamente contraditória, completamente alucinógena, né? E esse financiamento, obviamente, vem do capitalismo, né? Porque não tem como você ser um socialista se não tiver um bom capitalista por trás. Perfeito. Então o jovem hoje, né, gourmet, ele pode ser socialista porque o pai dele, capitalista, tá lá levantando cedo, tá lá contratando funcionário, tá lá empreendendo, né? O jovem do Leblon, da USP, pode ser socialista porque tem um malvadão por trás ralando para produzir riqueza para ele. E se não é, do dinheiro do pagador de imposto também, né? Que interessante, cara, como eles conseguem quebrar, e aí eu quero fazer um paralelo interessante. Como eles conseguem quebrar a mentalidade de valor-trabalho. Eu vejo uma virtude fantástica em você que fez você sair do movimento. Que lá de cedo você já queria trabalhar. Você já tinha mentalidade de valor-trabalho, por consequência saía na rua para vender sacolé, para vender salgado, e isso mostrou, né, que você já tinha uma questão do valor-trabalho. Que eu aprendi lá na igreja aos 8 anos. Exato. Por isso que eles batem tanto também contra, né, as igrejas, porque, na verdade, isso é ensinar a pescar. Né? Então, a questão de Jesus Cristo, não deu peixe, ensina a pescar. A igreja ensina a pescar e cria essa mentalidade. Porque, na verdade, essas pessoas que defendem o movimento, que não são do movimento, não aguentariam 2 horas ou 1 hora que fosse dentro de um assentamento. Né? Essas pessoas, na verdade, elas não têm noção daquilo que elas estão defendendo, correto? E além de não ter a noção daquilo que estão defendendo, usam isso como algo para mostrar, para sinalizar, olha como eu sou bom, né? Só que, por exemplo, conversando com o Paulo Cogos hoje, para essa água estar aqui na minha mesa, você precisou do motorista de caminhão, do repositor do supermercado, e quando eu paguei, sei lá, R$ 1,99 na garrafa dessa água, eu ajudei a pagar todo mundo que está por trás. E eles fazem questão de destruir esse entendimento. Que, por exemplo, para eu comer um pão quentinho às 6 horas da manhã na padaria, alguém teve que largar a família às 4 da manhã, sovar a massa, botar no forno para eu poder chegar lá e estar quentinho. Ou seja, essas pessoas, elas têm essa mentalidade de trabalho. Só que é uma coisa que o movimento e esses agentes de esquerda tentam destruir nas pessoas. Né? O marxismo, ele começou a ter fim na minha vida quando eu saí do MST, após quase 20 anos de idade. E eu, então, o projeto de assentamento é um projeto muito falido. Uhum. E lá não tinha emprego, lá não tinha trabalho, lá não tinha produção, não tinha nada. Eu vou para a cidade procurar emprego. E quando eu chego na cidade, eu me deparo com a carteira de trabalho. E aí tive uma alergia inicial ali no começo, né? Porque foi um encontro muito dramático. Mas eu comecei a trabalhar lembrando dos valores que eu aprendi lá na igreja, né? Quando criança, 8 anos antes do MST. Falo, cara, eu vou trabalhar, eu vou conquistar. E aí eu peguei o meu primeiro salário. O que eu fiz? Comprei uma bicicleta nova. Eu olhei para aquela bicicleta e eu descobri que o socialismo não funciona, porque eu não queria socializar minha bicicleta. Eu suei dias após dias, levantando de madrugada. Na verdade, eu trabalhava à noite, na madrugada, produzindo pão. E eu olhei para aquela bicicleta e eu falei, o socialismo não funciona. Eu não quero socializar, porque eu vou dividir a minha bicicleta, o meu salário com um vagabundo que não quer se esforçar o quanto eu tô me esforçando. É completamente fácil de resolver o socialismo. É só começar a dividir o salário deles, né? E eles não querem, não existe socialista que usa o dinheiro próprio. O socialista sempre vai usar o dinheiro do outro. Você vê, por exemplo, os socialistas globais, né? Você pega lá o Caetano, né? Poxa, patrimônios milionários. Vamos socializar. Pega a Anitta, que é contra o agro, né? Vamos socializar essa riqueza. Ela é contra bilionários, mas ela é milionária. E eu que não sou milionário, sou contra milionários. Entende? Então vamos acabar com tudo, vamos dividir tudo. É claro que é uma piada, mas assim, não tem como. O pobre vai olhar para o classe média, vai dizer não pode ter classe média. O classe média vai olhar para o rico, não pode ter rico. O rico vai olhar para o milionário para o bilionário. Eles vão sempre usar esse discurso da discórdia. Mas o discurso da discórdia, ele é um discurso carregado de pecado e o pecado da inveja.
Perfeito. Nós que somos conservadores carregamos o discurso da inspiração. Olhamos pra quem tá à frente e falamos, eu quero chegar lá. Exato. Quando chegar lá, eu quero avançar um pouco mais. A gente busca valores, eles buscam pecados. É muito fácil olhar pra esquerda. Eles se utilizam dos vícios e nós nos utilizamos da virtude. Agora uma dúvida minha, cara, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir pra você falar sobre o livro e autografar ao vivo aqui, né? Pelo menos pro público que tá te assistindo aí no teu, E eu tô sem na tua caneta. live. Não, o diretor vai conseguir. Perfeito. Cara, uma dúvida que eu tenho, cara. Como é que foi a represália quando você e sua família saíram do movimento? Sofreram represália? Como é que foi? Olha, foi tudo muito rápido. O meu vídeo viralizou no dia 7 de setembro de 2022. Lembro. O Brasil inteiro viu a minha cara, né? Poxa, eu fui pro Twitter, só dava a minha cara lá, ex-MST, denuncia, aquela coisa toda. Imediatamente os meus pais receberam ligações de lideranças do movimento em completamente tom de ameaça. Olha, nós estamos vendo o que tá acontecendo aí, tá? Estamos de olho no seu filho, sabemos e tal. Pessoas foram até o sítio dos meus pais, praticamente obrigaram meu pai a tirar uma foto com a bandeira do Lula. Era campanha, lembrando, Lula e Bolsonaro. Né? E meu pai foi coagido ali a tirar essa foto. Eu recebi inúmeras ameaças de morte. Inúmeras. Você teve que ir pra Portugal, inclusive, né? Eu registrei isso em boletim de ocorrência. Quem tiver dúvida pode ir lá, tem as imagens, a polícia tem acesso a tudo. A facções criminosas mandando vídeo de metralhadora, dizendo a gente vai te pegar, vou matar você e o Bolsonaro. Inclusive mandei isso na época pro GSI, porque foi uma ameaça também ao presidente. Então, só que assim, eu fui liberto do marxismo por Cristo. E o meu herói Cara, não é um herói que mata como Che Guevara. O meu herói é um herói que morre na cruz. O meu herói é um herói que olha pra eternidade. Então eu nunca tive medo da morte. Eu nunca tive medo da morte, eu não tenho medo da morte hoje. Eu ando de cabeça erguida por onde eu passo. cara. Porque eu entendo que eu não estou lutando pelo Bolsonaro. Eu não estou lutando pelo conservadorismo. Eu estou lutando por algo muito maior, que é a fé cristã. Eu acredito que a solução para o Brasil, para a política do Brasil, não é o bolsonarismo, me entenda, é Cristo. E eu sei que o Bolsonaro, por exemplo, ele defende essas pautas. Perfeito. Deus. E quando ele fala Deus, eu tenho certeza que ele está falando do Evangelho, está falando de Cristo. Então, é por isso que eu também bato no peito, digo, eu sou bolsonarista. Eu digo que eu acredito no Bolsonaro porque ele defende Deus, pátria, poxa, patriotismo, são valores cristãos. Família, que é a base de tudo. Mas, sobretudo, é o projeto de Deus. Deus diz para Abraão, em ti serão benditas não todas as nações, mas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é o núcleo familiar. E liberdade. Porque, meu amigo, se você tem essas 4 coisas, você não precisa de mais nada. Liberdade para ir e vir, liberdade para falar, liberdade para pensar, liberdade religiosa. A liberdade agostiniana, para Agostinho, quando ele fala sobre o livre-arbítrio, não existe liberdade para fazer o mal, existe liberdade só para fazer o bem. Exato. Porque a liberdade é um princípio cristão. As pessoas, o esquerdismo fala muito em liberdade. Mas o que é liberdade? A liberdade ela é um conceito cristão. A Bíblia, lá no início, em Gênesis capítulo 2, Deus disse para Adão, de todas as árvores comerás livremente. Deus faz uma aliança com o homem ao criá-lo, dizendo, eu vou dar a você a liberdade para escolher se você quer me obedecer e ter como benefício a vida, ou se você quer me desobedecer e ter como consequência a morte. Adão faz a sua escolha, ele tem como consequência a morte física, a morte espiritual. Só que Deus é tão misericordioso que ele diz, Adão, você criou um problema eterno, que é o pecado, que entrou na humanidade e que vai passar para as próximas gerações, mas fica tranquilo, eu vou pagar o preço, eu vou descer, eu vou me encarnar, eu vou assumir o seu pecado, eu vou morrer em uma morte, pagar a sentença. Deus ele não passou pano para Adão, não, ele morreu no lugar de Adão. Deus ele não passa pano para o nosso pecado quando ele nos perdoa. Ele morre no nosso lugar, ele se sacrifica em nosso lugar porque Deus é justo. Então a liberdade ali, ela está atrelado à bondade. Veja, por exemplo, né, que nós temos, por exemplo, a liberdade de ir e vir. Ela é garantida pela Constituição. Então ela me dá o direito de ir e vir, ok. Mas eu não posso ir quando eu invado uma propriedade privada, porque ela é sua. Então Claro. eu firo a lei quando eu atravesso esse limite. Então, quando você tem a liberdade e você fere a lei, a justiça é acionada. Você tem que pagar a justiça. Ou seja,
todos os conceitos de liberdade estão atrelados à justiça, estão atrelados à bondade. Qual lei proíbe você de fazer o bem? A lei, ela vem para te proibir de fazer o mal. Exato. Então, a liberdade verdadeira, ela está atrelada à bondade. A verdadeira liberdade está atrelada à justiça. A verdadeira liberdade está atrelada à beleza. Então, uma geração que se diz livre para fumar maconha, mas é escravo das drogas. Uma geração que se diz livre para, sabe, ter a vida sexual livre, mas é escrava da pornografia, é escrava da carência afetiva, é escrava. Uma geração que se diz livre para falar, eu tenho liberdade de expressão, mas é escrava de uma militância política, é escrava do politicamente correto, é escrava do policiamento da opinião. Então eles se dizem livres, mas não sabem o que é liberdade. Liberdade somos nós que conseguimos buscar em Cristo, nos princípios cristãos, o domínio próprio para impedir ou inibir as nossas más ações e produzir uma vida de prosperidade, de plenitude. Perfeito, perfeito. Entende? Então isso que é liberdade para mim. E, mais uma vez, o marxismo, ele não consegue produzir isso. Ele consegue até prometer, mas ele não consegue produzir. Somente a fé cristã consegue produzir isso. É porque aquilo que eles chamam de liberdade nós conhecemos como morte e libertinagem, né? E a gente não pode esquecer uma coisa. Quando se fala no evangelho, por exemplo, que tudo a mim é lícito, mas nem tudo me convém, significa o seguinte, o cristão, ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que é lícito. Só que ele tem que ter o entendimento de que certas coisas não convêm também, né? E a gente precisa sempre, acho que a vida do cristão ela é basicamente isso, né? Ser confrontado com o pecado, mas saber lutar contra o pecado, né? Porque... Oi, pode falar. Não, assim, só aproveitando esse gancho do que você disse, é muito interessante. Me veio um insight aqui. A lei, ela veio não para te obrigar apenas, mas para te proteger. As pessoas sempre olham os 10 mandamentos como uma ordem autocrática de Deus. Não matarás, não furtarás. Mas olha só, ele tá dizendo que ninguém pode matar você. Uhum. Ele tá dizendo que ninguém pode furtar você. Ninguém pode pegar tua mulher, por exemplo. Ninguém pode pegar tua mulher, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Né? Então ele tá protegendo você, a lei ela te protege, as pessoas só olham como responsabilidade, como, né? Mas na verdade a lei ela foi feita para o nosso bem. Deus ele é o criador do ser humano, da alma, do espírito, ele entende como funciona e ele criou leis para nos proteger, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, o filho não entende quando o filho tá na beira de um precipício, num terraço de um prédio e ele quer pular porque ele acha legal e o pai tá ali, não faça isso. Ele não consegue olhar as coisas num panorama maior. E é por isso que, cara, eu falo muito da Bíblia, porque a Bíblia é perfeita. Ela diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos maiores que os seus caminhos. Uhum. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são maiores que os seus. Então eu imagino que Deus é esse pai que tá olhando de cima do prédio e ele tá olhando o final da rua e tá dizendo, não vai pra lá que tem um precipício. E a gente tá lá embaixo, não tem dimensão do que tá acontecendo à frente. Então Deus, ele conhece. É por isso que toda a Bíblia Sagrada, todo o conjunto de doutrinas da fé cristã, ela é perfeita, ela é harmônica, ela é incorruptível, ela é inquestionável, ela é indiscutível, ela é perfeita. Todas as nações, todas as cidades que pegaram as civilizações, eu poderia dizer, que aplicaram esses valores de forma correta, tiveram prosperidade. E esse é o grande alvo da agenda progressista, destruir os valores cristãos. Porque os valores cristãos que falam de família, eles resolvem a questão de impedir que grandes globalistas dominem sobre uma sociedade. Porque as pessoas têm consciência da verdade. E para que o marxismo seja implantado, a gente precisa destruir esses valores, abalar a sociedade, colocá-la em estado de caos, submissa, para que eles possam dominar sobre nós. Excelente, cara, excelente. Tô com o teu livro aqui, quero falar sobre ele, só que primeiro eu vou pedir o diretor para que traga a caneta, que eu vou ter a honra de tê-lo autografado aqui no programa. Então, por gentileza, já manda aí. É a Bic do Bolsonaro. A Bic do Bolsonaro, cara. Essa aqui é o seguinte, é simples e eficaz, cara. Então, eu vou te pedir a gentileza, Pedrão, para autografá-lo aí, ó. Autografando aqui. Já mostra aí, diretor, tá aí, ó. A face oculta do MST. Então, como sobrevivi aos campos de doutrinação. Cara, eu espero, cara, de verdade, quando você autografa, eu vou só fazer uma menção muito importante, cara, que como eu quero que você seja exemplo, cara, sabe, para que pessoas se levantem também
porque eu acredito numa coisa, cara. Basta um se opor pra confundir uma multidão, cara. Basta um se opor. Basta uma pessoa no meio daquele grupo todo se levantar com a espada da verdade, para que as outras pessoas possam enxergar. Tá aí, cara, ó. Eu tenho a honra, né, de ter aí para meu amigo Bruno. Na verdade, vos libertará. Amém, cara. Tô muito feliz por isso. E fala um pouquinho mais sobre o livro, onde é que se encontra, como é que se pode comprar, porque o meu eu já tenho, mas eu quero saber. Cara, eu tô muito feliz. Esse livro eu escrevi lá em Portugal e, cara, não sei dimensionar o apoio que esse livro tem tido hoje no movimento conservador. Estivemos hoje no stand, ontem, né, no stand do CIPEC 2024, autografamos vários livros, várias pessoas tendo acesso a esse material. Esse livro hoje está em todas as livrarias conservadoras do Brasil. Livraria do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, da Ana Campanholo, do Olavo de Carvalho. Qualquer livraria conservadora que você pesquisar aí hoje, você vai encontrar a face oculta do MST. A orelha foi escrita aqui, ó, pelo nosso amigo deputado federal lá de Goiás, meu amigo Gustavo Gayer. Deputado Ricardo Salles também apoiando aqui o livro. Tem aqui a assinatura do Onyx Lorenzoni. E o prefácio foi feito pelo nosso grande voz do Brasil, grande comunicador do Brasil, Superman. Pá, que legal, Marco cara. Antônio Costa. E, pô, o deputado Zuco também tem apoiado demais o livro, vários deputados. A gente lançou esse livro na Frente Parlamentar do Agro, mais de 50 deputados. Enfim, só tenho a agradecer a Deus por isso. E uma das coisas que eu acho que tem tido muita aceitação também é o fato de ser o primeiro livro na história do Brasil a mostrar os bastidores do Movimento Sem Terra. Outras pessoas talvez tentaram fazer isso, mas foram ameaçadas. E eu não digo que eu fui mais corajoso do que eles, não. Eu escrevi o livro em uma época que o movimento conservador tem me dado suporte. As pessoas têm me abraçado, têm me dado visibilidade, e isso inibe muita ameaça também, né? Então, graças a Deus, o livro, A Face Oculta, ele tem vários capítulos. Basicamente, ele fala sobre o contexto histórico do movimento, qual foi o surgimento. As pessoas acham que o MST surgiu no Brasil. Cara, isso aqui... Não. Existem relatos lá na República Tcheca, né, onde era a base no país satélite que trabalhava com a América Latina. Lá descobriram, né, por exemplo, porque existe o movimento campesino no Paraguai, existem movimentos também no Uruguai, na Bolívia com os cocaleiros, México. no México. Quer dizer, o Sendero Luminoso do Peru surgiu por conta da requisição, por conta da reivindicação de terra. Todos esses grupos nasceram por conta disso, né? Isso aqui surgiu na União Soviética, cara. É ano 20 do século 20, começam os soviéticos tentar destruir o cristianismo, se infiltrando na Igreja Católica, produzindo uma falsa teologia, que é a teologia da libertação. Depois fundam no Brasil a CNBB, espiões soviéticos fundaram a CNBB. CNBB fundou a Comissão Pastoral da Terra, Comissão Pastoral da Terra fundou o MST. Tem outras coisas muito importantes, como por exemplo... Quando esse mesmo movimento agrário, que eram as ligas camponesas, lá em 64, tentaram dar um golpe comunista no Brasil, treinamento de guerrilha cubana, financiamento soviético, enfim, vocês precisam acessar esse material e me ajudar a divulgá-lo, né? Ele tá lá, hoje no meu Instagram tem o Linktree, e você vai encontrar ele na versão digital e também na versão física. Qualquer livraria dessa, e claro, a minha também, pedroponce.com.br, você vai encontrar. Você que é de Porto Alegre, tem aí a Livraria Santos. Mandamos uma caixa pra lá também. A gente mandou uma vez, já esgotou. Pediram mais. Então, você que é de Porto Alegre, Livraria Santos. Enfim, e a versão digital tá no meu Instagram, Pedro Pôncio BR. Você acessa a versão digital. Um preço muito acessível. O pessoal compra, já baixa na hora e já tem acesso ao material na versão digital. Faço questão de colocar esse preço acessível para que você tenha acesso ao material, que você leia, que você nos ajude a divulgar esse livro e contar essa história pro Brasil. Cara, esse é seu. Pô, obrigado, de verdade. E a gente tá quase no final do podcast. Eu sempre abro esse finalzinho aí por alguns minutos pro convidado falar aquilo que não foi dito. Alguma coisa não foi dita que você quer falar aqui nessa bancada? Sim. Eu sou pré-candidato a vereador hoje em Anápolis. Legal. Eu nunca tive, depois que eu saí do MST, a intenção de entrar na política. A minha história viralizou porque Deus ele me chamou para uma missão. Uma missão de fazer a diferença. Não somente fazer um trabalho cultural, mas hoje eu entendo que um trabalho também institucional. Eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida, a última década, a estudar
a buscar conhecimento, a correr atrás do prejuízo intelectual que o MST me causou. Me tornei professor, me casei, apliquei os princípios da palavra de Deus e prosperei, enfim, em todas as áreas da minha vida. E eu quero dizer que eu tenho colocado meu nome à disposição lá em Anápolis, porque eu entendo que nós temos, por muito tempo, a esquerda nos enganou dizendo que o cristão não deveria misturar com política. Certo. E Deus levantou um cara chamado Nicolas Ferreira, que foi um precedente Perfeito, na história cara. do Brasil. Deus tirou o Nicolas Ferreira lá de dentro da igreja. Era simplesmente um cara comum, filho de pastor, né? O pastor Edésio, conheci ele ontem, pastora Ruth. Pessoas comuns, cuidando das suas vidas, das suas famílias, cuidando, servindo a Deus ali na igreja. O Nicolas também servindo a Deus, começou a faculdade. E Deus chamou aquele cara para ser uma das vozes mais influentes do Brasil. E hoje é uma inspiração. Todas as vezes que eu olho e falo, Deus, é possível ir para a política, me tornar um vereador e ser uma pessoa realmente que vai manter os princípios? E aí Deus me mostra o Nicolas e fala, cara, ele está lá. Ele não tem rabo preso com ninguém. Ele é um cara que entrou na política bem posicionado e ele é livre para falar o que ele quiser, para se posicionar da forma que ele quiser. É um cara que, quem é dos bastidores, que convive com ele, pode aprovar o caráter dele. Fala, esse cara é diferente. Esse cara, ele não abre mão dos princípios. Então, por muito tempo nós não tínhamos um precedente. E hoje nós temos um precedente para provar que é possível. Por isso, eu que estava quase sendo ordenado pastor na minha igreja, a gente estava indo para São Paulo plantar uma igreja e Deus me chamou e eu tive uma crise, né? Pensei como que isso seria, abrir mão às vezes ali por um tempo do ministério eclesiástico para colocar o meu nome na política. Mas eu entendo que a política para mim é uma missão. A missão não é ser um político, mas é ser um cristão na política. É realmente melhorar a política, é levar valores para lá, é fazer realmente diferente. E esse é o desafio porque, mais uma vez, eu sou pecador, né? Então eu sou sempre inclinado ao mal. Mas com a graça de Cristo, mantendo os princípios, mantendo a minha devoção a Deus, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer a diferença em Anápolis e conseguir também influenciar outras pessoas a entender que se política vem de politeia, que é a organização da cidade, a melhor forma de organizar uma cidade, de organizar uma nação, são com os princípios eternos da palavra de Deus. Cara, Pedrão, velho, eu tô assim, ó, feliz demais, porque foi um presente essa tua entrevista, porque ontem, cara, eu já tinha encerrado, já pensei, cara, né, eu te encontrei lá na pizzaria, eu pensei, cara, vai ser uma coisa meio despretensiosa, velho. Vou perguntar assim, ó, topa gravar amanhã? E vamos ver se eu consigo o estúdio também. No fim, cara, deu tudo certo, porque eu acredito que, cara, quando tá nos planos de Deus, quando Deus tocou no meu coração, chama o cara pra ir. Eu pensei, cara, é por um propósito maior e, cara, eu tô feliz demais, de verdade. Então, eu queria te agradecer, te desejar uma boa viagem agora. Obrigado por ter vindo no CIPEC. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar, de conversar, cara. E você é sempre muito bem-vindo, não só aqui no podcast, aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E eu espero de verdade, cara, Deus está levantando um homem incrível para você fazer a diferença na tua cidade. Que Anápolis, cara, seja exemplo para o resto do Brasil. Então, irmão, mais uma vez. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, né? Jesuscidência, como diz a minha irmã. Tamo junto, obrigado. Cara, eu que agradeço. E agradeço você também que nos assistiu. Aqui o Conversa Bruta, lembrando, né, dos nossos patrocinadores, começando por Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, cuidando da saúde do homem. A clínica aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado, 1350. Telefones 47 3264 0005 e também pelo WhatsApp para marcar sua consulta, 47 988 17 9134. Entra no site www.drdiego.urologista.com.br. Também com patrocínio de Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. Acesse lá www.lance.eco.br. Faz o seu pedido direto no comercial pelo 47 99232 3393 e entrega para todo o Brasil, inclusive o pessoal lá de Anápolis que nos assistiu aqui. Também com patrocínio de N2B, Chamate e Erva Mate, os melhores produtos de erva mate, representante exclusiva da Baldo, Canárias e Esmeralda, que eu tô com eles, ó. Aqui, ó. Tá? Canárias e Baldo aqui comigo, sempre presente aqui no programa. Conheça as estratégias comerciais, como, por exemplo,
food service, erva mate, chá mate, sachê, infusão para chá gelado para o seu negócio. As melhores opções para varejo. Confira lá em www.n2bcomercial.com.br. E por fim, o apoio dos nossos queridos do Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região. Pede o seu açaí pelo 47991749778 e entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa, pessoal. Valeu! Valeu.